estamos agora a filmar o último programa da semana, sexta-feira, e continuamos a responder às perguntas que nos surgem. Tem sido um programa abençoado, visto que não estávamos à espera e nem tínhamos colocado tantas expectativas no que está a suceder, porque estamos a surgir bastantes perguntas e agradecemos àqueles que não virem a sua pergunta respondida, as perguntas são tantas que nós não temos tempo para responder a todas. Mas temos mais uma pergunta, se calhar talvez outra para responder, e aqueles que não virem a sua pergunta respondida, continuamos para a semana abertos a questões no programa Rompendo Limites. Sim, temos a próxima pergunta. Temos aqui a pergunta de Becas Sá, candidato Monte. Queria saber a tua ideia com bases bíblicas sobre o ministério da mulher. Ou seja, a mulher pode pregar, não pode? Dá-me a tua opinião. E também escreve aqui a dizer que Paulo era incisivo em não permitir que a mulher ensinasse publicamente. A mulher aprende em silêncio. E como está em 1 Coríntios, e diz: não permite que a mulher ensine nem que exerça autoridade de homem. 1 Timóteo. Bom, então respondendo ao meu amigo Becas, que eu mando um abraço para ele, ele pediu a minha opinião, não é? E então eu vou dar a minha opinião também, e bíblica. É claro, como o irmão Becas está a referir, ele já referiu as passagens bíblicas, não é? É verdade, sim, o apóstolo Paulo referiu algumas vezes que a mulher não ensinasse, não é? Mas onde ele falou mais foi à igreja de Corinto. E estudando um pouquinho a história da igreja de Corinto e da cultura da cidade de Corinto, nós podemos ver que as mulheres de Corinto, elas mandavam sobre os homens, ou seja, elas eram a cabeça e não os homens. E outra coisa, em Corinto também muitas das mulheres eram sacerdotisas, ex-sacerdotisas da deusa Diana. Então, rapavam o cabelo também. Sim, raspavam a cabeça. Por isso também em Corinto também vem aquela polémica, não é? De que as mulheres dentro da igreja têm que estar com véu e por isso é que eu... Pronto, e coisa assim parecida. E tudo isto porque a mulher andava com a cabeça raspada porque vinham do templo de Diana, eram sacerdotisas lá, e elas também ensinavam, ou seja, elas eram as que davam a lei, falavam e tudo, eram as sacerdotisas. Diana, desculpa lá interromper, se não me engano, Diana era a rainha das Amazonas, ou a deusa guerreira, não? Não sei, essa pergunta o Daniel procura isso, saber isso. Sim, por acaso eu estudei isso em seminário, nós estudámos abordámos este tema da mulher, abordámos também o tema da questão do cabelo, do véu e não sei o quê. Agora, começando a falar sobre o ministério da mulher em específico, eu creio com todo o meu coração que hoje em dia está a haver estamos a passar do 8 ao 80, por exemplo. Há uns anos atrás, nenhuma mulher ensinava a palavra ou nenhuma mulher pregava. Não é? E também, atenção, que existem duas diferenças. Paulo proíbe a mulher de ensinar. Pregar e ensinar são duas coisas completamente diferentes. Ensinar é aquilo que é determinado ao mestre, ao ministério do mestre na Bíblia. A Bíblia diz que Deus instituiu para uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o trabalho de ensinar é algo que vem para os apóstolos ou para os mestres. Não é? Então Paulo proíbe a mulher de ensinar, não proíbe a mulher de pregar. Bom, adiante. A Bíblia também fala desde Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou e disse: à sua imagem o criou, macho e fêmea os criou e lhes deu autoridade. Então a autoridade que Deus deu a Adão foi a mesma autoridade que deu para Eva, segundo Gênesis. Segundo lugar, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mulheres, não é? Ele não apareceu logo para homens, ele apareceu para duas mulheres. E uma das passagens que ele fala para as mulheres, eu agora não sei a passagem de cor, mas está no Novo Testamento, ele apareceu para as duas mulheres e disse assim: vão adiante dos meus irmãos e digam que eu apareci para vocês e que eu estou à espera deles no lugar que eu indiquei que ia estar à espera deles. Então, por exemplo,
somente as mulheres, o simples fato de elas chegarem diante dos apóstolos, não é? Chamados apóstolos, e eram apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo chegarem diante deles e dizerem assim: o Senhor me apareceu, não é? E mandou-me dar-vos um recado, não é? E o recado é que Ele vai estar à vossa espera em sítio tal, a hora tal. Ele disse que ia diante de vós e ia estar à vossa espera em sítio tal. E eu pergunto para os irmãos que estão assistindo o programa se isso não é pregar, não é? Porque o pregar, desculpa, Vicente, o pregar é pura e simplesmente ouvirmos Deus e repetirmos aquilo que Deus falou, não é? O pregar a palavra é ouvirmos Deus e repetir aquilo que Deus pregou. Então, Jesus disse, apareceu para as mulheres e disse assim: vão agora diante dos meus irmãos, e diz que eu vou estar à espera diante deles. Então, Jesus mandou um recado, para assim dizer, uma mensagem, uma palavra pelas mulheres para transmitir aos apóstolos. Bom, então, por assim dizer, nós já podemos ver que Jesus deixava as mulheres serem portadoras da sua mensagem. Isto faz-me lembrar uma situação. Elas foram entregar umas boas novas, uma boa notícia. E o Evangelho é boas novas. Eu penso que se Deus fosse radical, digamos assim, usando essa palavra, que só poderia ser o homem, Deus não ia estar a ir em contra a sua própria vontade e então escolheria homens, mas escolheu as mulheres. E também é assim, penso eu, a minha opinião também, sendo Deus a escolher, se não for Deus a escolher, até pode ser um homem, se Deus não escolher um homem para ser pastor ou um líder, não pode ser bênção. Mas agora eu creio numa coisa, que a mulher, para pregar a palavra, para ensinar, para ministrar, tem que ter, assim como o homem, um dom de Deus. E hoje em dia, o que eu quero que as pessoas entendam, hoje em dia a igreja quer tanto mostrar que está moderna, que põe muitas vezes mulheres que não têm ministério a pregar a palavra, não é? Por exemplo, há mulheres de pastores, não é? Há mulheres de pastores que, por sua vez, não quer dizer que são pastores. Ou seja, que não têm um ministério de pastora. São mulher do pastor, cuidam dele em oração, como familiar, mas não têm o dom de estar por trás de um púlpito e pregar a palavra. Mas as pessoas hoje em dia interpretam que, por ser mulher de um pastor, obrigatoriamente tem que pregar a palavra. Então, assim como o homem, para pregar a palavra, tem que se discernir nele um ministério, não é? Assim a mulher também, para pregar a palavra, tem que se discernir nela ao ministério. Agora, voltando para aquilo, a pergunta que o irmão Becas lançou, juntamente com versículos bíblicos. Nós não estamos aqui a tirar aquilo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou aquilo que falou, não é? Já explicámos o contexto, não é? Porque tudo aquilo que está na Bíblia também tem um contexto bíblico, não é? O contexto da cidade de Corinto, o contexto das mulheres terem que estar caladas porque elas eram as ex-sacerdotisas do templo de Diana. E do templo de Diana, porque assim, Diana era a deusa da caça, por assim dizer. Vamos cá ver. E como sendo, toda a gente tem acesso agora à internet e pode ver a definição do que era a Diana, o que era a deusa, e reparar que todas as mulheres que serviam no templo de Diana, o homem era um escravo, por assim dizer. E, portanto, a atitude dessas mulheres perante o ensinamento seria um pouco egocêntrica em relação ao ser mulher. Temos que ver isso. E talvez Paulo reserve a ideia de que as mulheres não tivessem essa atitude egocêntrica de autoridade, porque uma coisa é a mulher ser autoridade, outra coisa é a mulher pregar. Eu quero dizer, Paulo, por exemplo, muitas vezes os apóstolos de Jesus Cristo, para banir um certo costume pagão, eliminavam muitas vezes coisas que eram bíblicas. Eu vou-te explicar o porquê. Martinho Lutero, que foi aquele que começou, o pai da reforma da igreja, não é? A igreja era católica romana, não é? Depois veio a parte protestante, iniciada o movimento por Martinho Lutero, e Lutero colocou não me lembro o número total das suas teses, mas lançou as teses de Lutero, não é? Aos quais firmou na igreja, tinha na porta as teses de Lutero. E uma das teses de Lutero é que ele tentava combater tudo o que a Igreja Católica fazia, ele tentava combater, não é? Então,
Uma das coisas que Lutero combateu foi que, quando estamos a tomar a ceia, o sangue, o vinho, que é o sangue, e o pão, que é o corpo, Lutero dizia que aquilo não era o corpo, nem era o sangue, mas era um simbolismo. Mas, biblicamente, Jesus disse: tomai do meu pão, isto é. Não disse, isto representa, isto é um simbolismo. Não, Jesus disse, tomai, isto é o meu corpo. E isto é o meu sangue. Mas o que eu quero dizer, 95 teses, não é? As 95 teses de Lutero. Então, Lutero, para combater radicalmente a Igreja Católica, baniu um princípio bíblico. O apóstolo Paulo, para combater a tradição das mulheres que eram sacerdotisas de Diana, que elas eram que mandavam nos homens, dirigiam, falavam, ensinavam, para combater isso, fez uma atitude radical. Que as mulheres não falem, que as mulheres estejam caladas, que as mulheres não ensinem, que as mulheres não façam nada. Então, ao ele fazer isso, não é? Fez o mesmo que o Lutero fez. Não é? Tirou algum princípio, por assim dizer, algo um pouquinho bíblico, não é? Para tentar combater um pouco. Agora, também volto a repetir, o apóstolo Paulo nas suas cartas também fala, por exemplo, para quem está ouvindo, e fala também sobre a lei da escravatura. Não é? Por exemplo, sobre os servos, os escravos devem ser obedientes aos seus senhores. Então, se nós formos atualizar toda a palavra para hoje, nós também, então, hoje em dia, podemos ter escravos dentro da igreja. Eu pego no Cristiano ou pego no Paulo e digo, a partir de agora vocês vão ser meus escravos e eu vou ser o vosso senhor. Não, por aí vocês vão dizer, claro, a lei da escravatura já acabou, isso não existe. Nós somos livres e eu vou-vos pegar passagens de Coríntio, não é? E outras passagens das cartas do apóstolo Paulo, onde ele fala que os servos têm que ser obedientes aos seus senhores, onde fala sobre a lei da escravatura. O que eu quero dizer é que a Bíblia sim é atual, não é? Mas a Bíblia tem que ser atualizada. E essa mentalidade que a mulher não pode falar, não pode nem sequer fazer uma pergunta, na minha opinião, respondo à pergunta do nosso irmão Becas, dá-me a tua opinião, é uma mentalidade sacrada. Sim, isso faz lembrar um bocado quando, ou seja, eles tiveram que usar mesmo assim para banir certos costumes que eram necessários. Faz lembrar às vezes quando há uma doença num corpo, neste caso na igreja, que é tão grave que tem que se aplicar uma medicação. Eu lembrei-me um pouco disso. Às vezes a medicação vai destruir outras coisas boas, mas que é necessário para eliminar. E eu penso que hoje as igrejas não estão a servir como o tempo de Diana, não é? As coisas já são diferentes. E quer seja homem, seja mulher, se Deus escolher, der uma direção, olha, eu quero usar aquela pessoa, for mesmo algo confirmado com o Espírito Santo, o que é que um líder deve fazer, nesse caso? Deve desobedecer a Deus, virar as costas a Deus e fazer à sua maneira conforme a palavra? Eu penso, eu pelo menos não queria meter contrariar a Deus. Não? Mas é para terminar, não é? É para terminar. Vamos dar continuidade da próxima semana. Estejam atentos ao programa Rompendo Limites. DJ Juan